Edmundo está bastante insatisfeito com a SAF do Vasco, em especial com seus diretores, o CEO Luiz Melo e também Paulo Brax, que era o diretor esportivo, ao que você vai ver neste vídeo. Créditos para o canal Futebolaço Podcast. Porque eu tenho muito amor pelo Vasco. Então as coisas me fazem muito mal quando eu vejo coisas erradas. Não acho que uma instituição gigantesca como o Clube de Regatas Vasco da Gama tenha que estar na mão de dois incompetentes. Essa é a minha modesta opinião. Né? Mas eu não mando nada, cara. Eu não mando nada. O Vasco hoje é SAF, tem dono e ele escolhe quem ele vai botar para administrar, quem vai ser o diretor de futebol. E tá tudo certo. E a minha torcida é para que eles tenham muito sucesso. Mas uma vez que eles não fazem sucesso como gestores e ainda são soberbos num clube que eu tenho como a minha vida, como a minha história. Cheguei no Vasco com 6 anos de idade, saí com 38, morei lá, conheço do porteiro ao mais importante, que é o presidente, sei lá. Conheço todo mundo me adora. E aí o cara não é só o trabalho, é ignorar, desprezar uma história, sabe? Agora, segunda-feira, eu fiquei puto de novo, irmão. Só que agora eu tô mais comedido, né? Fiquei puto de novo. O Roberto Dinamite fez 1 ano de falecido. A SAF marcou a apresentação do Alexandre Matos no mesmo horário, na Barra. Eu, por exemplo, queria ter ido e não dava, porque eu tinha que ir para a coletiva do Matos, não conseguia a São Januário. De coração, eu tenho que ter admiração e respeito a quem não respeita a história que eu vivi. Quando eu cheguei com 6 anos, acho que eu já contei isso aqui, cheguei para treinar lá em São Januário no futsal, o Roberto estava treinando em campo, eu fiquei grudado ali, onde a social eram grades, tinha um grade ali. Você é novo, talvez não tenha. Claro, mas eu lembro. Eu fiquei com a cabeça ali e quase perdi o horário do treino. O Roberto foi meu ídolo, depois ele foi meu companheiro, depois ele foi meu amigo, né? Companheiro de depois ele foi ele foi meu presidente. E eu convivia com ele e com a família até hoje. É uma grande falta de respeito. Essa é a minha opinião. E aí, cara, ao invés de eu falar isso assim, do jeito que eu tô falando agora, calmo e pausadamente, eu acabo exagerando. Por isso que eu não quero mais falar de Vasco. Me incomoda. Não aceito, eu não aceito. Eu não aceito, por melhor que seja o profissional, que esses dois citados por você não são bons profissionais, não são, na minha opinião. Vocês podem pegar agora o Real Madrid e ser campeão do mundo. Eu vou bater palma, né? E vou elogiar o trabalho, se me for perguntado. Mas não entra na minha cabeça eles terem essa força, falar em nome do Vasco, não dar voz a quem merece ter voz. O Vasco tem uma história. Eu sou muito pequeno na história do Vasco, mas eles não respeitaram. A 777 não está respeitando a história do Vasco, na minha modesta opinião. Depois a gente vai entrar nisso aí. Hoje a TV deles, tem 2 TVs, tem a TV da associação. No Vasco, o clube associativo não pode usar a Cruz de Malta, não pode usar o Almirante. Pô, irmão, desculpa. O que eu falei foi pouco, sinceramente, porque... Antes de continuar com esse desabafo do Edmundo, eu vou te dar um toque aqui rapidinho, né? O Edmundo foi um craque de seleção. Vou falar um pouquinho, né? Essa camisa aqui, ó. Tá vendo essa camisa estilo... Levantei aqui, deu pra você ver, né? Estilo Copa, década de 80 ali, Copa de 82, Copa de 86, uma camisa mais estilo retrô da Topper. Tem o link dela aqui na descrição, menos de R$50. Promoção imperdível pra você. E vamos continuar aí com o relato do Edmundo Animal, desabafando contra a SAF do Vasco, a empresa 777. A indignação é muito além disso. Só que eu não preciso viver isso.
Eu ganhei porra nenhuma no meu canal. Porra nenhuma, pra não dizer... De vez em quando o YouTube manda lá umas migalhas. 1.000 e poucos, 2.000 e poucos. Sinceramente, não paga nem o condomínio que eu moro. E não sou soberbo, não sou metido. Faço porque eu faço com prazer. Porque fiquei desempregado. Essa é a grande verdade. E eu não gosto de ficar à toa. Eu gosto de trabalhar, gosto da comunicação. Falar com o torcedor do Vasco é muito prazeroso para mim. Mas eu fico muito bravo, muito puto. Do cara pegar uma instituição gigante como o Vasco e tratar mal. Entendeu? E foi, na minha opinião, foi isso que eles fizeram. Porque eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Nós fomos enganados. Enganados. Primeiro porque disseram que a compra era de 1.400 bi. Era 700 para dívida e 700 de futebol. Depois era um dinheiro era só. A compra era 1.400 bi. Então, 700 para pagar a dívida e 700 para investir no futebol. Quando, na verdade, é 700 milhões só para fazer as duas coisas. 700 milhões para fazer as duas coisas. A dívida vai ser paga com recurso próprio. A outra mentira é que o Vasco, já na temporada de 2023, seria um time tão forte quanto Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Nunca mais teria disparidade nos clássicos. Uma outra mentira. Enfim, e aí, cara, Vasco perde em casa. Tá? Acho que foi depois do jogo contra o Corinthians. Perde em casa, volta pra zona de rebaixamento. Cara, aí, enfim. Eu acho até que... O Djalma até me deu uma dura no outro dia. Falou, porra, dá outro exemplo. Mas, então, naquele dia, então, tu tava se referindo, tu falou do Paulo e do Luiz, mas o recado era mais pra 777 e tu acabou usando ambos ali. Eu não dou recado, não mando recado não, cara. Sinceramente, assim. Eu fico puto com algumas coisas. Por exemplo, o Luiz Melo, quando assumiu, me chamou. Vamos jantar. Pô, quero te homenagear, quero fazer um jogo. Pô, tem o jogo do Zico, tem que ter o teu jogo em São Januário. Pô, obrigado. Pô, me sinto lisonjeado. Falei, cara, mas não faz igual o Osório. Eu não lembro quem foi o outro que eu citei, exemplo. Me dá a chave de São Januário e se vira. Eu não sei fazer. Né? Tem que ter... Queriam fazer uma reedição da final de 97. Então, trazer o Palmeiras. Você precisa de hotel. Precisa de logística, hotel, passagem. Não, eu vou resolver tudo. Eu vou resolver tudo. O meu canal começou a falar de Vasco, as contratações, os resultados eram ruins, eu critiquei, eles esqueceram, entendeu? Então, isso me magoa. Você pode, sei lá, você podia fazer o que você quisesse, eu não ia deixar de vir aqui, que eu sou homem, tenho palavra, enfim. Mas falar da gente é sempre mais complexo. Então foi uma relação de... Eu queria ir ao jogo de São Januário, não era atendido, sabe? Mínimo, cara, botar o carro lá dentro. Sabe quantos botam? Um monte de gente convidado, não é pago. Entendeu? Ingresso. Então, assim, foi juntando, mas muito porque eu fazia críticas no meu canal. E acho que críticas pertinentes. Eu não tenho o direito de ser leviano com ninguém. Mas eu tenho o direito a fazer críticas, sabe? Como eu não sou jornalista, eu não vou a entrevista coletiva, eu não tenho o dever da notícia e tudo, eu me limito a comentar. Então, eu me permito a entender quem é bom e quem é ruim para o Vasco. E para mim, esses dois caras foram os piores caras que já trabalharam no Vasco. Porque eles trabalharam com um orçamento gigantesco e com um resultado ruim. Essa é só a minha opinião. Mas, cara, e assim, eu não confundo o fato de ter sido um grande jogador na instituição, dentro do Vasco da Gama. Não confundo. Porque eu fui muito bem remunerado para isso, tá, Dieguinho? Assim, eu confundo o tratamento com o ser humano. Se você faz uma crítica,
aí você já não, você perde todos os seus direitos. Quando, na verdade, todo mundo os criticavam, né? Todo mundo os criticava. Mas enfim, mas tá tudo certo, passou. Eu não guardo mágoa, né? Enfim, acho que eles devem estar bem magoados, né? Porque eles acham que fui eu, foi você, enfim, os influencers que tiraram o emprego deles, né? Sabe disso, né? Porque eu tenho muito amor pelo... Tá aí, né, o Edmundo, relato bastante indignado, até um pouco emocionado, disparando contra a SAF do Vasco. A declaração foi feita ao Futebolaço Podcast. Tá o link da entrevista completa aqui na descrição com o Edmundo, ao Futebolaço Podcast. Créditos também pra moçada aí do canal que fala bastante futebol, é bem bacana. Você pode também se inscrever no canal lá. E vamos aí, né, tentar destrinchar um pouco aí da fala do Edmundo. Vamos aí para o desempenho esportivo do Vasco em 2023, ele reclamando bastante. O Vasco foi o 15º no Brasileiro, né? Se salvou ali nos últimos minutos da última rodada, passou bastante aperto. Caiu na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC. Realmente foi um vexame, perdeu nos pênaltis, já caiu na segunda fase. E no Carioca foi eliminado pelo rival, que ninguém gosta, os vascaínos, né? Saiu para o Flamengo, perdendo a semifinal do Campeonato Carioca. No mercado, o Vasco tá bem aí discreto. O Vasco fechou a contratação nos últimos dias aí do zagueiro Robert Rojas, eu particularmente não conheço muito. O atacante David, né, com passagem pelo Fortaleza, pelo São Paulo, apagada, teve uma passagem melhor ali no Fortaleza, né? Tá com interesse aí no Coelar, tá rolando uma notícia. Também faltando assinar com Juan Esforza, um volante. E negociando com o Luciano Rodrigues, um atacante. Então, nomes ali mais periféricos, né? Fechou com o Adson, um meio-campo que vem do futebol europeu, do Nantes. Então, tá nesse mercado aí. O João Vitor, zagueiro, tá fechado, um ex-Corinthians. Pagou bastante caro no zagueiro que tá vindo aí do Benfica, né? Então, tá no mercado o Praxedes. Fechou aí o empréstimo, né? Prorrogou. O Praxedes já estava no passado, né? Junto ao Bragantino. Tinha interesse no Souza aí, Melô, enfim, tá um mercado aí. O Paulo Henrique, lateral direito, também fechou, é um jogador pouco conhecido. A reclamação aí que às vezes, igual o Edmundo falou dos vascaínos, que o Vasco tem um dinheiro ali, mas às vezes investe mal, e realmente as críticas do Edmundo aí, concordo com ele em relação ao 2023, as críticas mais voltadas aí aos antigos aí gestores da SAF, mais voltado aí para o âmbito esportivo, Paulo Brax, diretor esportivo, e o CEO Luiz Melo. Mas eu vou discordar um pouco do Edmundo, né? Tem até um cunho político, né? Edmundo também fazem parte de uma ala política. Sem a SAF, né? Se tá ruim com a SAF, muito pior sem a SAF. O Vasco, antes da 777, estava atolado na Série B, estava caindo ano após ano, quase caiu com a SAF. Ok, concordo. Mas o Vasco só subiu ali também na última rodada da Série B do ano de 2022. Ficou atolado lá, 2020 caiu, ficou atolado, não conseguiu subir no outro ano, em 2021. Então, tá ruim com a SAF, o Vasco não tinha como pagar a dívida, então acho que falta até um pouco mais ouvi a entrevista completa com o Edmundo, criticar os dirigentes que deixaram o Vasco aí praticamente falir e ter que ser comprado totalmente por uma SAF. E eu vejo ele com essa crítica muito voltada aí à revolta do Edmundo com a 777, mas quem deixou o Vasco na situação foram outros dirigentes que faliram o clube. A exemplo do Cruzeiro também, não tinha para onde sair. O cruzeirense também às vezes reclamou do Ronaldo, que comprou o Cruzeiro no último ano. Mas antes do Ronaldo, o Cruzeiro estava atolado na Série B também. Teve ano que flertou com a Série C. Então, se não fosse o Ronaldo, não tinha nem estava atolado também na Série B. Assim como o Botafogo. O torcedor fica chateado, mas se não fosse o Textor também, tem muita gente que reclama, né? Eles fazem algumas transações, até acham um conflito de interesse mesmo. Pode ser um pouco de falta de ética, mas se não fosse o Textor, o Botafogo também estava atolado na Série B. Então são times aí que não tem muito o que reclamar, não. E a partir do momento que o Edmundo reclamando, que não pode usar o brasão ali do clube, enfim. Agora tem dono, não é aquele formato ali de gestão antiga que colocou o Vasco e outros grandes nessa situação. Então não adianta ficar reclamando, agora tem dono. Então, até o Edmundo reclama desse tratamento, né? Falta daquela coisa ali, o pessoal mesmo, aquela trocação de ideia. Não, agora são donos, eu tomo a decisão aqui, eu compro e vendo jogador, não tem que ficar dando satisfação.
E talvez é isso que o Edmundo, até por ser jogador, né, é acostumado com outro tipo de gestão, tá reclamando dessa. Mas é uma gestão mais profissional. Profissional também tem erros, né? Mas é ruim, como eu disse, ruim com a SAF, pior sem ela. Onde estaria o Vasco, né? Aí que já tem. A gente perdeu na. Eu não sei quantas vezes o Vasco caiu aí. A gente acompanhou o futebol 4 vezes. Quatro vezes na Série B e atolado lá, ficou 2 anos. E só subiu na última rodada. Lá na Série B de 2022, né? Só no último jogo ali com o Ituano. Enfim, a situação do Vasco, infelizmente, Edmundo, não tenho o que reclamar. Acho que falta bater mais nos dirigentes que levaram o Vasco a essa situação de falência e a venda total para 777. Ok? Um abraço para você. Compartilhe, curta o vídeo. Um abraço e até o próximo.